Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. É uma alegria poder compartilhar com você este momento tão especial da escuta da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é força de transformação. Como diz o profeta Isaías, assim como a chuva e a neve caem do céu e para lá não voltam sem antes molhar a terra, fazer fecundar a semente, assim também é a Palavra de Deus. Ela não volta vazia para Deus sem cumprir os efeitos esperados. Por isso, querido irmão, querida irmã, vamos escutar com bastante atenção o que o Senhor tem a nos dizer no dia de hoje. Como nos ilumina a Palavra de Deus. Como é bom poder deixar ressoar em nosso coração a voz do Senhor. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E começou de novo a ensinar junto ao mar. Veio até ele multidão muito numerosa, de modo que ele subiu e sentou-se num barco que estava no mar. E todo o povo estava na terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas. E dizia-lhes no seu ensinamento: Escutai, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso. E não havendo terra bastante, nasceu logo, porque não havia terra profunda. Mas, ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outras caíram em terra boa e produziram fruto, subindo e se desenvolvendo. E uma produziu 30, outra 60 e outra 100. E dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficaram sozinhos, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram sobre as parábolas. Dizia-lhes: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Aos de fora, porém, tudo acontece em parábolas, a fim de que, por mais que olhem, não vejam, por mais que escutem, não entendam, e para que não se convertam e não sejam perdoados. E disse-lhes: Se não compreendeis esta parábola, como podereis entender todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho onde a palavra foi semeada são aqueles que ouvem, mas logo vem Satanás e arrebata a palavra que neles foi semeada. Assim também, as que foram semeadas em solo pedregoso são aqueles que, ao ouvirem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raízes em si mesmos. São homens de momento. Caso venha uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, imediatamente sucumbem. E outras são que foram semeadas entre os espinhos. Estes são os que ouviram a palavra, mas os cuidados do mundo, sedução da riqueza e as ambições de outras coisas os penetram, sufocam a palavra e a tornam infrutífera. Mas há as que foram semeadas em terra boa. Estes escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto, um 30, outro 60 e outro 100. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje é colocado diante de nós uma página do Evangelho tão bonita e tão conhecida. Eu acredito que todos nós já escutamos várias vezes esta parábola do semeador.
Mas cada vez que nós escutamos esta parábola do semeador, nós recebemos esta mensagem de uma forma diferente e ela sempre se atualiza na nossa vida. Por isso, mais uma vez, nos perguntemos como que esta palavra ilumina a nossa vida. Antes de tudo, é bonito ver como que o Evangelho é ambientado. Diz assim: começou de novo a ensinar junto ao mar. Jesus se coloca como o mestre por excelência, aquele que ensina. Só que o ensinamento de Jesus é um ensinamento diferente. O ensinamento de Jesus não é como o ensinamento dos mestres daquele tempo. Onde ensinavam os mestres daquele tempo? Os mestres daquele tempo ensinavam na sinagoga ou no templo. Era um lugar fechado, nem todos tinham acesso. Jesus, ao contrário, ele é um mestre diferente. O lugar do seu ensinamento é na beira do mar. É um lugar aberto. Isso significa que o ensinamento de Jesus não é um ensinamento dirigido a um pequeno grupo de privilegiados. O ensinamento de Jesus é dirigido a todos. Por isso o Evangelho diz: veio até eles multidão muito numerosa, de modo que ele subiu e sentou-se num barco que estava no mar. Portanto, ao contrário dos outros mestres daquele tempo, Jesus ensina justamente da barca na beira do mar, um lugar aberto. Esta barca nós sabemos, no Evangelho, a barca simboliza a própria igreja. Por isso Jesus mostra que a sua vinda é para trazer este anúncio de salvação a todos e não simplesmente a um grupo de privilegiados. E depois, Jesus ensina por meio de parábolas. O que é uma parábola? Uma parábola é uma linguagem simples, onde Jesus utiliza a comparação por meio de imagens conhecidas do povo daquele tempo para falar das coisas do alto. Portanto, é uma linguagem simples para falar de algo profundo. Aliás, nós deveríamos aprender de Jesus. A igreja precisa sempre aprender com Jesus, a falar de coisas profundas, mas de forma simples, que todos possam compreender. Era assim que Jesus ensinava. Por isso Jesus conta esta parábola, a parábola do semeador. Diz que o semeador saiu para semear. A semente é a mesma, mas o Evangelho diz que os solos são diferentes. Uma parte das sementes caiu justamente à beira do caminho, mas diz o Evangelho, vieram os pássaros e comeram estas sementes e elas não puderam crescer e produzir frutos. Uma outra parte dessa semente caiu num terreno pedregoso. Nasceram, mas logo veio o sol e como não tinha raízes profundas, então secou e também não produziu frutos. Ainda uma terceira parte dessa semente foi lançada num terreno, mas esse terreno era espinhoso. Foi lançada a semente nasceu, mas logo foi sufocada pelos espinhos e por isso também não pôde produzir frutos. E uma quarta parte desta semente caiu numa terra boa, diz o Evangelho, e esta produziu muitos frutos, umas 60, 30 ou 100. O que nos ensina este Evangelho? É importante que o próprio Evangelho explica esta parábola. O semeador é o próprio Jesus, que semeia a palavra de Deus. E Jesus lança esta semente em todos os terrenos. Este terreno é o coração de cada um de nós. E é bonito perceber isso, que Jesus não seleciona um coração melhor ou um coração pior para dizer este não vai receber a semente. Jesus não faz esse tipo de juízo. Jesus lança a semente, porque a sua graça, a sua palavra é para todos. Por isso a lógica de Deus às vezes é diferente da nossa, porque nós às vezes queremos separar entre o grupo dos bons e dos ruins, dos santos e dos pecadores. Jesus lança a semente em todos os terrenos, mesmo sabendo que alguns terrenos não produzirão frutos, mas da sua parte, que é lançar a semente, ele lança. Que terreno é este à beira do caminho? Muitas vezes, meu irmão, nós acolhemos a palavra de Deus, mas não temos vigilância, não temos perseverança. Por isso, logo somos distraídos por outras coisas que nos seduzem e deixamos de cumprir a palavra de Deus. E o terreno pedregoso?
O terreno pedregoso é aquele coração que não tem raízes profundas em Deus. Certamente nós conhecemos pessoas assim, que estão na igreja, mas quando passam pela primeira dificuldade, pela primeira provação, deixam a igreja. É este terreno pedregoso que diz o Evangelho. Não tem raízes profundas, vive na superficialidade e quando vem a tempestade, então não suporta permanecer na igreja. E também tem o terreno espinhoso. A semente é lançada, mas logo é sufocada pelos espinhos. É quando a gente deixa que as coisas e os valores do mundo sufoquem em nós os valores do Evangelho. Por isso, muito cuidado. Que o nosso coração seja esse terreno bom, onde a semente é lançada, ela cresce e produz muito fruto. E é interessante porque o Evangelho diz que o importante é que cada um frutifique o máximo que puder. Não importa quanto, se é 30, 60 ou 100. Cada um produza aquilo que pode. Que a mensagem do Evangelho nos ajude a viver bem a vontade de Deus. Querido irmão, querida irmã, tendo escutado esta mensagem tão profunda, tão bonita, tão simples, mas que penetra o nosso coração, nós queremos concluir este nosso encontro de hoje em forma de oração. E a nossa oração cristã é sempre uma oração filial, porque nos colocamos diante de Deus, o chamando sempre de Pai. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e a Ele façamos a nossa prece. Divino Pai Eterno, nós te agradecemos por esta oportunidade da escuta do Evangelho de Teu Filho Jesus. Transforma o nosso coração em um solo fecundo, para que a semente do Evangelho possa germinar, crescer e produzir muitos e bons frutos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.